Gigante do petróleo, em meio a escândalos de desvio de dinheiro público, Petrobras abre as portas de uma de suas refinarias mais importantes, a Revap, de São José dos Campos. Gerente-geral da unidade garante que a produção não foi impactada pela crise. Eu diria que a gente passa pelo momento que o país vive com tranquilidade, garantindo a confiabilidade necessária das nossas instalações para fornecer o derivado, que é um derivado de petróleo, que é um insumo básico e necessário para a vida, né? De volta ao Brasil, soldados brasileiros que estavam em missão no Haiti voltam para casa e são recebidos com honras militares durante cerimônia em Caçapava. Uma experiência maravilhosa, um país que realmente está na parte de segurança pronto para continuar a tua vida. Mas foi uma experiência maravilhosa, vale muito a pena. Liderança reunida no encontro do LIDE, ex-ministro do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, comenta sobre a retomada da economia brasileira e do potencial empreendedor do Vale do Paraíba. Escolas de bom nível, um grande número de engenheiros, de pós-graduados, de doutores, e isso poderia propiciar de ter um polo assemelhado ao Vale do Silício. Prepare o bolso. A ANEEL autoriza aumento de 24% na tarifa anual da EDP São Paulo. Solidariedade. O Hospital Provisão de São José dos Campos faz campanha para incentivar a doação de córneas. Mutirão prevê mais de 30 cirurgias nos próximos dias e deve reduzir em 30% a fila de espera. A doação da córnea de ambos os olhos vai trazer um benefício a 2 outras pessoas. Então a campanha é justamente para sensibilizar as pessoas da importância, do impacto positivo social. Essas e outras notícias você vê a partir de agora aqui no Band Cidade. Olá, muito boa noite. Boa noite para você. Os últimos soldados brasileiros que estavam no Haiti, na missão de paz da ONU, voltaram ao Brasil e foram recebidos com honras militares hoje em Caçapava. O grupo estava desde maio no Haiti, quando embarcou para a reta final da missão. Desde 2004, o Brasil lidera as ações de reconstrução do país mais pobre das Américas e luta para devolver a estabilidade social e a pacificação de favelas. Apesar da nobreza da missão, a saudade de casa e da família era grande. Eles são preparados para a guerra, mas a missão foi de paz. Durante 4 meses, o braço forte do Exército estendeu a mão amiga ao Haiti. De volta ao Brasil, os boinas azuis foram recebidos com honras militares em Caçapava. Cerca de 650 soldados embarcaram em maio para ajudar na estabilização do país mais pobre das Américas. 126 do batalhão de Caçapava, onde foram homenageados. O Brasil liderou militarmente a missão da ONU no Haiti, que em 2004, após a queda do presidente Jean Aristide, passou a viver uma grave crise política e econômica. Apesar de ficar longe da família e da filha de 1 ano e 5 meses, o sargento Donizete sentiu-se honrado em poder ajudar no restabelecimento de uma nação tão carente. Uma experiência maravilhosa, um país que realmente está na parte de segurança pronto para continuar a tua vida, mas foi uma experiência maravilhosa, vale muito a pena. Estes militares integraram a última tropa enviada ao Haiti. Depois de 13 anos liderando a missão de paz da ONU, a participação brasileira terminou oficialmente agora em outubro. A partir deste momento, a segurança e a ordem ficam sob responsabilidade da polícia haitiana. Essa última fase da missão, ela teve um foco muito grande na polícia nacional haitiana, certo? Orientada pela polícia da ONU e apoiada ali por forças militares, como é o caso do nosso Brabate 26. Então essa orientação, o treinamento, o adestramento e a estruturação foi feita, nós acreditamos, da melhor forma possível. Eles estão sim em condições de prosseguir com as suas próprias pernas. Entre os fatos mais marcantes enfrentados pelas tropas brasileiras está o terremoto de 2010, que arrasou o país. Cerca de 200 mil haitianos morreram na catástrofe. Entre as vítimas, 18 militares que atuavam na missão de paz. 10 deles eram da região. Bravos homens que sempre serão lembrados como heróis. Foram militares que se dedicaram à missão e com um caráter humanitário que é próprio do brasileiro.
Infelizmente aconteceu, uma catástrofe natural que afetou o Haiti principalmente, de uma maneira devastadora, mas que afetou o Exército Brasileiro e nos traz hoje uma memória triste, mas de grande júbilo, pela dedicação, pelo profissionalismo, pelo espírito de cumprimento de missão e humanitário dedicado por aqueles 18 militares. É mais uma página escrita pelo Exército Brasileiro na história da paz mundial. Homenagens mais que merecidas, né? E fazendo as devidas diferenças, considerando as devidas diferenças, né, entre os países, o Brasil, de uma certa forma, também precisa de uma missão de paz, podemos dizer assim. Né? A violência aqui tem sido constante, diária. Olha só, a Delegacia da Mulher de São José dos Campos investiga um estupro de uma adolescente na manhã de hoje. Ela tem 17 anos e o crime teria acontecido em Jacareí. Segundo a Polícia Militar, a vítima ia para a escola quando teria sido abordada por um homem no residencial Santa Paula. Ela teria sido deixada no Chácaras Reunidas, em São José. Sandra Riva está ao vivo, vai trazer mais informações para a gente sobre esse caso. E que caso absurdo, né, Sandra? Boa noite para você. Quais as atualizações aí sobre esse caso? Boa noite para você também, Baldin. Boa noite, Gianda. Para todo mundo que acompanha a gente, pois é, absurdo. E só para registrar, né, esse caso é o terceiro registrado contra vítimas adolescentes na região e em 2 semanas. Bom, a nossa produção conversou com o delegado da Delegacia da Mulher, né? E ele explicou que a vítima ainda não prestou depoimento e não registrou o boletim de ocorrência. Por isso que ele ainda não está dando andamento às investigações. Mas há policiais na rua em busca desse estuprador, mas ele ainda não foi encontrado. A vítima passou a tarde inteira, a vítima de 17 anos, né, que sofreu o estupro, no Hospital da Vila Industrial em São José dos Campos, recebendo atenção e medicamentos, um coquetel de remédios, né, depois desse procedimento. E aí ela foi também orientada a seguir para a Delegacia da Mulher em São José dos Campos para registrar o boletim de ocorrência, mas até agora não há informações sobre esse registro. Então, só relembrando aí para o pessoal o que aconteceu com essa garota de 17 anos. Ela estava se deslocando para a escola às 6h05 da manhã, lá no bairro Santa Paula, em Jacareí, quando ela foi abordada por um estuprador que estava dentro de um Palio cinza. E esse estuprador obrigou essa vítima a entrar dentro do carro e aí cometeu o ato. E aí depois ele se deslocou para São José dos Campos, no bairro Chácaras Reunidas, e lá ela pediu por ajuda para populares. E aí chegou a Polícia Militar, que registrou essa ocorrência. E a gente aguarda então que a polícia encontre esse estuprador e que casos como esse sejam reprimidos aqui na nossa região do Vale, né, Gianda e Baldin? Isso mesmo, Sandra. Agradecemos, boa noite, viu? Olha, e a DISE de Guaratinguetá e delegacias de Aparecida, Cunha, Lorena e Piquete incineraram 415 quilos de drogas na manhã de hoje. Cocaína, maconha e crack foram queimados. Participaram desta operação cerca de 15 policiais, um agente da Vigilância Sanitária, um perito, um promotor de justiça e também um delegado. O gerente do tráfico do Jardim Colonial, em São José dos Campos, foi preso hoje. Com o rapaz de 24 anos, foram encontrados 435 pinos de cocaína. Ele foi preso por tráfico de drogas e já respondia por este mesmo crime. Olha, hoje a Revap, em São José dos Campos, a terceira maior refinaria do Brasil, abriu as portas para a imprensa. Finalmente, né? Mesmo em meio a diversas denúncias de desvio de dinheiro público da principal estatal do Brasil, a Petrobras, o gerente-geral da Revap garantiu que a produção na unidade não foi impactada. Ele também comentou sobre a emissão de gases da refinaria que preocupa os moradores da região. São 10 milhões e 300 mil metros quadrados de área. Uma estrutura imensa que tem capacidade para produzir derivados do petróleo que abastecem o Vale do Paraíba, litoral norte do estado, sul de Minas Gerais e parte da Grande São Paulo. Hoje, a refinaria Henrique Lage, uma das unidades do sistema Petrobras que fica em São José dos Campos, é a maior produtora de querosene de aviação do Brasil. Ela abastece 40% da demanda do mercado nacional e cerca de 90% da demanda do Aeroporto Internacional de Guarulhos. A Revap tem capacidade de processar 40 milhões de litros de petróleo por dia
e com isso ela é a terceira maior refinaria do país. A quantidade de gasolina seria equivalente a abastecer 200 mil carros por dia. E a quantidade de diesel, cerca de 89 mil tanques de caminhões cheios, né? Os dados expressivos que mostram a importância da Revap para a região e o país foram apresentados aos veículos de comunicação nesta terça-feira. A empresa ficou aproximadamente 5 anos sem abrir as portas para a imprensa, período em que a Petrobras enfrentou escândalos nacionais referentes a pagamentos de propina, contratos superfaturados, formação de cartel e fraudes em licitações. Relatórios da Polícia Federal apresentados na Operação Lava Jato apontam que o prejuízo entre 2004 e 2012 ultrapassa 42 bilhões de reais. Mas, segundo o gerente-geral da refinaria, Bentaci Correa Júnior, a crise não gerou impactos na produção. Então, eu diria que a gente passa pelo momento que o país vive com tranquilidade, garantindo a confiabilidade necessária das nossas instalações para fornecer o derivado, que é um derivado de petróleo, que é um insumo básico, necessário para a vida, né? Sobre a possibilidade de privatização da estatal, o gerente-geral não quis comentar. Afirmou que o plano estratégico da companhia para o período de 2017 a 2021 é reduzir a dívida líquida e os acidentes de trabalho. Nossa meta de 1,4 para 2018 do TAR, né, que são o número de acidentados registráveis por milhão de homem-hora de exposição a risco, nós estamos com valores da ordem de 1,11 hoje na Petrobras. A Revap tem um valor de 0,58, então um valor extremamente relevante, melhor do que a maioria das grandes companhias no mundo. A Revap é a terceira maior refinaria do país, sendo capaz de processar 252 mil barris por dia, o equivalente a 14% da produção nacional de derivados de petróleo. Quando iniciou em 1980, podia processar 189 mil barris por dia. Para chegar ao que é hoje, ao longo de 2005 até 2012, passou por um processo de modernização, onde foram construídas mais 9 unidades. Também foram abordados os casos de emissão de uma fumaça escura da chaminé da companhia. Desde o fim de 2016, 4 episódios causaram muita preocupação entre os moradores de São José dos Campos. Em fevereiro e março deste ano, o Bandicidade mostrou que a refinaria chegou a ser multada pela CETESB, a Companhia Ambiental do Estado, pela emissão de poluentes na atmosfera. A fumaça densa podia ser vista a quilômetros de distância. Na época, o caso aconteceu por uma falha no fornecimento de energia, fato que provocou a parada da produção e o aumento de gases, problema que não deve mais ocorrer com a mesma frequência. Os dados das estações de monitoramento da CETESB, que são dados públicos, mostram que em nenhum dos momentos em que a fumaça aconteceu, houve superação dos limites legislados. Então, isso para nós nos traz uma tranquilidade muito grande. A despeito disso, nós fazemos um esforço contínuo no sentido de entender situações em que isso acontece para que possam ser evitadas. No próximo bloco, adeus chuviscos, mas não são do mau tempo não, viu? Com o fim do sinal analógico, cidades da região vão ter ações para esclarecer os moradores sobre a retirada de graça do kit com antena e conversor digital. E ainda o Brasil em debate. Autoridades participam de reunião em Taubaté e discutem propostas para o crescimento do país. Hora certa para você, 7 horas e 3 minutos. Band Cidade volta já.